Você já teve a sensação de ter subido tão alto que o único caminho que resta é descer? É assim que tenho me sentido ultimamente. Preso no topo de uma montanha com apenas um caminho de descida acidentado à frente. A vista nem é mais bonita. Só neblina ou nuvens escuras em todas as direções que olho. Isso só me deixa perdido e triste. Não foi sempre assim, ou pelo menos não quando eu tinha Mariane. Eu pensei que ela era a melhor coisa que já tinha me acontecido. E talvez ela tenha sido por um tempo. Agora que ela se foi, quando eu pensava que finalmente tinha conseguido, eu me encontro de volta onde comecei. Sozinha. Perdê-la não seria tão ruim se eu não acabasse sempre de volta nessas malditas montanhas quando caio. Eu inicialmente encontrei Mariane, embora ela preferisse não ser chamada de Mary, em uma arrecadação de fundos para a preservação da vida selvagem em Seattle no começo da primavera. Naquela época, eu era um jovem biólogo, relativamente atraente, e tinha me formado recentemente, trabalhando para o National Park System nas Cascades do Norte do estado de Washington. Minha especialidade era ursos, e fiz uma breve apresentação na arrecadação de fundos sobre o novo Recovery Area Project, que visava facilitar o ressurgimento da população de ursos pardos, altamente ameaçada, nos 48 estados do sul. Enquanto eles prosperavam no Alasca, sua presença ao sul do Canadá era escassa. Nem todos abraçaram a noção de um predador de 8 pés de altura residindo perto de seu quintal, potencialmente espreitando em acampamentos durante caminhadas, pescarias ou viagens de esqui. No entanto, esse grupo ambientalmente consciente de potenciais doadores provou ser um público receptivo e abastado, e meu supervisor garantiu financiamento substancial. Recebi elogios e acumulei alguns favores, ganhando uma estrela dourada em meu arquivo pessoal que dizia: colabora efetivamente. Durante as alocações orçamentárias, eles tendem a favorecer um cientista competente que também possui graças sociais e está disposto a ocasionalmente vestir um terno em vez de um colega mais brilhante, mais difícil, que protesta veementemente contra o envolvimento com o público. Embora o trabalho de campo possa ser a parte agradável, a verdadeira essência do nosso trabalho está em angariar apoio público e o financiamento necessário nos bastidores para sustentar nossos esforços. A noite trouxe sucesso em várias frentes. Consegui o número de telefone de uma jovem loira excepcionalmente atraente, recém-saída da faculdade, estudando história da arte e já cansada da cena social local. Ela parecia ver um jovem biólogo de campo robusto, completo com uma barba desgrenhada, como um personagem intrigante e romântico. Ela possuía qualidades que contrastavam fortemente com as minhas. Ela era assertiva a ponto de ser agressiva, extremamente rica e completamente desinteressada em tudo e todos ao seu redor, em grande parte devido à sua curta capacidade de atenção. Em essência, tínhamos pouco em comum, mas isso não nos impediu de aproveitar a companhia um do outro por um tempo, principalmente no quarto. Inicialmente, esperava-se que fosse um romance breve e inofensivo. Tínhamos saídas ocasionais, alguma diversão, e então inevitavelmente nos separávamos, pois ela procurava outra pessoa para ocupar seu tempo de forma mais permanente. No entanto, as coisas não se desenrolaram dessa forma. Apesar das minhas visitas limitadas a Seattle, apenas uma vez por mês, para vê-la, estranhamente isso se encaixava perfeitamente em sua agenda. De alguma forma, contra todas as probabilidades, nosso relacionamento floresceu. Mariane me visitou no Parque Nacional várias vezes naquele verão. Ela vivenciou o lado público das coisas, observando campistas se envolvendo em atividades de barco, pesca e caminhadas. Eu também a levei em longas caminhadas para mostrar as áreas onde eu trabalhava, dando a ela uma imagem clara da minha profissão, coletando fezes de urso para análise, rastreando ursos marcados com GPS para monitorar suas atividades e estudando o comportamento de ursos marcados e não marcados para nosso banco de dados. Desde o começo, ficou evidente que Mariane não estava acostumada com a natureza. Suas experiências anteriores tinham se limitado a ficar em hotéis 3 estrelas sem comodidades como serviço de quarto ou secadores de cabelo. Ela lutou com caminhadas, o clima rigoroso da montanha e a abundância de insetos. Eu esperava que expô-la à realidade do meu trabalho menos glamouroso dissipasse quaisquer noções românticas que ela tivesse sobre ele, mas não pareceu fazer muita diferença.
Ela ainda me via como uma versão mais inteligente de um guarda florestal e presumiu que, assim como os ursos, eu teria bastante tempo livre para entretê-la quando o parque fechasse para o inverno. Acho que ela nunca entendeu completamente que o inverno era consistentemente uma das minhas épocas mais ocupadas do ano. Durante esses meses, eu ficava imerso no processamento de 6 meses de resíduos de urso, mapeando dados nutricionais, catalogando filmes e transcrevendo observações comportamentais, sem mencionar semanas de caminhada em condições rigorosas de inverno, escalando montanhas geladas e documentando meticulosamente os locais de hibernação de cada urso marcado com GPS em todo o parque. Admito que eu também tinha uma visão um tanto quanto limitada. Eu amava meu trabalho, mas sua apreciação genuína por ele acrescentou uma camada extra de excitação. O reconhecimento é escasso na minha área, então seu apoio e compreensão parcial significaram muito para mim. Parecia que nenhum de seus outros amigos ricos fez algo realmente significativo com suas vidas. Claro, eles doaram para causas ecológicas da moda, como o Recovery Project, mas eu estava realmente lá, ativamente fazendo a diferença, não apenas falando da boca para fora. Eu sabia que não ficaria rico e estava convencido de que era assim que seu círculo social julgava o sucesso ou o fracasso. Apesar de seus ideais românticos, um dia ela perceberia que eu era um fracasso na vida. Eu acabaria sendo rotulado como um perdedor no livro dela, e essa sensação de fracasso se tornaria uma parte permanente da minha vida, afastando-a. Apesar de todas as probabilidades e contra o bom senso de todos, Mariane e eu nos casamos naquele agosto. Ela teve o grande casamento na igreja que provavelmente custou mais do que meu salário anual, mas não prejudicaria os gastos discricionários do pai dela. Depois, organizamos uma recepção mais íntima no parque para os guardas e funcionários do parque. Depois disso, embarcamos em uma viagem de 2 semanas para o Caribe, onde ambos sofremos com queimaduras solares severas, sofremos intoxicação alimentar e perdemos minha premiada câmera digital Nikon para um ladrão. Apesar desses contratempos, ainda foi o momento mais agradável da minha vida. Sem que eu soubesse na época, Mariane estava sob imensa pressão de sua família para se casar com alguém. Qualquer um. Uma parcela significativa de seu substancial fundo fiduciário familiar dependia de seu casamento antes dos 25 anos, uma condição definida por sua tia conservadora que desaprovava mulheres jovens solteiras e independentes. Mais tarde, ficou claro que Mariane ainda estava se recuperando da partida de seu antigo amante, Dennis, que tinha ido para Nova York para trabalhar na empresa de comércio de commodities de seu tio. Só mais tarde percebi que Dennis, não eu, era o verdadeiro amor de Mariane. Eu apenas servi como uma distração temporária e protegi sua herança até seu potencial retorno. Nossa lua de mel representou o ápice do nosso casamento. Assim como as geleiras no lado leste das montanhas do parque, onde a neve caía pesadamente e o sol raramente aparecia, nosso relacionamento gradualmente esfriou e decaiu. Acredito que Mariane esperava socializar com as esposas dos guardas do parque e outros funcionários sazonais enquanto eu estava fora no trabalho por vários dias seguidos. No entanto, ela pode não ter percebido que os guardas florestais geralmente se casam dentro de seus próprios círculos ou se conectam com cientistas, se é que se casam. Nossa comunidade tende a consistir em indivíduos únicos que levam vidas não convencionais, atraindo funcionários independentes e, às vezes, introvertidos. Os cônjuges restantes geralmente trabalham em período integral no parque ou são voluntários em centros de visitantes. Pessoas da natureza encontram atividades gratificantes para se manterem ocupadas. Caso contrário, elas podem sucumbir à febre da cabine. Por um período, ela tentou algum trabalho voluntário, mas seu comprometimento era insuficiente. Ela não comparecia regularmente, aparecendo apenas esporadicamente quando se sentia particularmente entediada, o que não contribuía muito. Tentei levá-la comigo para o campo, mas isso se tornou incômodo para nós dois. Ela falava incessantemente enquanto estávamos na trilha, dificultando qualquer chance de estudar ursos, especialmente porque ursos negros são muito cautelosos com pessoas. Acampar e viver em condições precárias não eram seu forte. Ela tinha dificuldades até mesmo com tarefas básicas de acampamento, como montar acampamento ou cozinhar no fogo. Na verdade, ela não tinha a maioria das habilidades domésticas, mesmo em nossa própria cabana.
Então ela escapou por pouco de um encontro perigoso com Grumpy-Gertie, que extinguiu qualquer apreciação tênue que ela pudesse ter tido pela vida ao ar livre. O final do outono representa um dos maiores riscos para encontrar ursos, especialmente os mais velhos. Durante esse período, eles procuram freneticamente por comida antes de hibernar para o inverno. Ursos mais velhos, geralmente mais lentos e menos nutridos, ficam cada vez mais desesperados por uma refeição de última hora. É uma ocasião rara quando o urso preto, tipicamente tímido, pode se tornar agressivo com humanos, e ursos pardos, como a velha porca Gertie, sempre mal-humorada, podem se tornar predadores mortais. Gertie tinha dado à luz recentemente sua última ninhada de filhotes este ano, e uma das primeiras lições para campistas inexperientes é entender que uma mãe ursa, porca, com filhotes, é incrivelmente perigosa. Mariane e eu estávamos no meio da travessia de um pequeno riacho quando, das árvores e arbustos densos do lado oposto, dois filhotes animados emergiram, curiosos sobre nossa presença e ansiosos por uma bebida. Eu urgentemente instruí Mariane a recuar imediatamente e encontrar uma árvore para escalar do nosso lado do riacho, mas ela hesitou. Achando os filhotes adoráveis, ela poderia ter tentado se aproximar deles se eu não a tivesse impedido firmemente. Qualquer noção que ela tinha sobre ursos pardos serem fofos desapareceu quando a mal-humorada Gertie emergiu das árvores, fixando seu olhar ameaçador em nós enquanto se juntava aos seus filhotes. Eu possuía um rifle e, legalmente, poderia ter atirado em Gertie. Ela era uma ameaça bem conhecida com um histórico de problemas. No entanto, seus filhotes ainda eram muito jovens para se defenderem sozinhos da natureza, especialmente sem a mãe para preparar uma toca para o inverno. Eu tinha algumas outras opções, mas nenhuma era particularmente favorável. Os gritos de pânico de Mariane só agravaram a situação, especialmente quando Gertie começou a correr em sua direção. Ursos são criaturas rápidas, mais rápidas que a maioria dos humanos. Tentar fugir deles não é eficaz, especialmente se você começar tarde demais, como Mariane fez. Então eu tinha apenas um recurso. Para interceptar o caminho de Gertie e encharcar seu rosto completamente com repelente de urso, um spray de pimenta potente com dissuasores adicionais projetados para capturar a atenção total de um urso. Eu nunca me aventuro para fora da minha cabine sem ele. Ele funcionou. Gertie reagiu mal ao spray, golpeando-me com uma força que poderia ter sido fatal se eu ainda estivesse de pé. Em vez disso, eu me joguei no chão, fingindo-me de morto, a única resposta sensata quando um urso se aproxima. Normalmente eles perdem o interesse rapidamente, preferindo não se envolver, a menos que estejam desesperados por comida. Gertie, cega e com dor por causa do spray, fugiu na direção oposta, uivando de raiva. Mariane nunca me perdoou e raramente se aventurou para longe da segurança dos alojamentos do parque depois disso. Foi um inverno rigoroso e solitário, tanto dentro quanto fora da cabana. Quando a primavera chegou, nosso relacionamento continuou frio, e Mariane passou o longo inverno principalmente bebendo e de mau humor desde o momento em que acordou. Apesar da recepção ruim da TV em nossa área, até mesmo a nova antena parabólica mal lhe proporcionou alguma distração. Conforme o início do verão se aproximava, ela começou a passar mais tempo em Seattle, retomando sua socialização habitual no circuito de coquetéis. No outono, tive a sorte de vê-la 3 ou 4 dias por mês, e nossa vida íntima havia diminuído para quase nada. Pouco antes de a maioria das estradas principais fecharem para o inverno, Mariane declarou que não passaria o inverno no parque este ano, escolhendo, em vez disso, permanecer firmemente enraizada em Seattle. Este foi o momento em que eu deveria ter enfrentado a realidade e iniciado o processo de divórcio. Estava dolorosamente claro que nosso relacionamento tinha chegado ao fim. Ela ia me deixar, provavelmente para sempre. Eu tinha me tornado perdedor aos olhos dela, um destino que sempre temi que acontecesse. Parecia que minha sorte não iria mudar para melhor tão cedo. Durante aquele inverno prolongado, eu me entretive contando a frequência com que a fotografia da minha esposa aparecia na seção de sociedade do Seattle Times. Parei de contar depois da quinta ocorrência. Como nas últimas 3 fotos, ela estava consistentemente ao lado do mesmo indivíduo, um certo Dennis Henry. Nunca confie em um homem com 2 primeiros nomes, meu pai costumava dizer. E ele provavelmente estava certo.
Pelo menos minha esposa não estava esgotando muito, se é que estava esgotando, minhas finanças. Não há muito o que comprar nas Cascades, e meu salário do governo empalidece em comparação com a renda do fundo fiduciário dela. Isso me deixou com fundos amplos para contratar um investigador particular em Seattle para monitorar minha esposa enquanto ela estivesse fora. Eu não tinha desejo algum de reivindicar qualquer parte de sua riqueza em um acordo de divórcio. Eu simplesmente ansiava por verificar se ela estava sendo infiel, para que eu pudesse insistir no divórcio e seguir em frente com minha vida. A incerteza de esperar na escuridão e na neve era a sensação mais agonizante que eu já havia experimentado, e com a chegada da primavera, meu moral havia despencado consideravelmente. Eu estava começando a me sentir um perdedor. Eu teria ficado feliz em receber a ligação da minha esposa no começo de abril me informando sobre seu retorno, se eu não tivesse recebido um relatório abrangente do meu investigador particular descrevendo seus inúmeros casos com Dennis, que agora parecia estar morando com ela em tempo integral em seu condomínio de luxo em Seattle. Apesar de suas alegações de amor e desejo pelo telefone, sua declaração bêbada a Dennis em um bar de luxo de que ela desejava minha morte, urgentemente como um acidente, levantou questões. Embora ela professasse o desejo de salvar nosso relacionamento, suas atividades recentes, incluindo uma extensa pesquisa sobre ursos na biblioteca e reuniões com tratadores de ursos no zoológico de Seattle, indicavam o contrário. Essas ações, não destinadas a prevenir ataques de ursos, envolviam perguntas sobre como provocar tais incidentes. A imagem que se formava em minha mente a partir dessas informações perturbadoras não estava me agradando. Meu PI chegou a uma conclusão semelhante, mas as agências de aplicação da lei que abordamos basicamente disseram que não poderiam intervir até que Mariane fizesse uma tentativa concreta de me machucar. Por que Mariane de repente me queria morta, de preferência em um encontro com um urso esquisito? O que a estava motivando? Eu estava mais do que pronto, até mesmo ansioso, para me divorciar dela em quase todos os termos. Essa foi a primeira coisa que perguntei a ela quando ela reapareceu na minha vida. Você quer o divórcio? Estou pronto para dar a você, sem confusão ou problema. Não vou tirar um centavo do seu dinheiro. Você claramente não está feliz nesta vida e nós dois estamos apenas fazendo um ao outro infeliz. Nós dois estamos vagando cegamente, nessa névoa, no topo de uma montanha, onde todos os caminhos levam para baixo, alguns mais traiçoeiros que outros, alguns são tão perigosos que é só uma questão de tempo até cairmos direto de um penhasco, mas há um caminho que é relativamente seguro e direto e é chamado divórcio. Pode não ser um caminho alegre, mas é um caminho estável e seguro que eventualmente nos levará de volta para casa, para começar a subir novamente algum outro dia. Esse é o caminho diante de nós agora, então por que não o pegamos? A situação era um tanto complexa, mas eu estava sintonizado na estação de música country local a manhã toda, me sentindo um pouco poético e nostálgico. Eu estava oferecendo a ela uma oportunidade de separação pacífica, sem amargura, batalhas legais e, esperançosamente, violência. Implorei silenciosamente para que ela concordasse com o acordo e deixasse de lado quaisquer outros planos que ela pudesse ter para sua liberdade. Por um breve momento, pensei que a havia persuadido. Ela hesitou e deliberou por um tempo, mas, no fim das contas, manteve seu curso predeterminado, tentando me convencer de seu amor, embora evitando principalmente o contato visual direto. Ela era uma péssima mentirosa, mas eu fingi entreter a ideia de reconciliação. Nós até nos envolvemos em relações íntimas pela primeira vez em meses. Foi surpreendentemente satisfatório, mas, no final das contas, construído sobre falsidades. Permaneci vigilante, mantendo um olhar atento sobre meus arredores e posses, mas não foi o bastante. Seu esquema extremamente sutil para acabar com minha vida chegou perigosamente perto de dar certo. Não precisei esperar muito para que meu acidente acontecesse, mas ele se desenrolou de uma maneira inesperada. Pelo meu conhecimento profissional, não havia nada como um atrativo para ursos além do cheiro de carne fresca, então, a menos que eu tropeçasse em alguns bifes sangrentos na minha mochila, imaginei que poderia facilmente evitar esse problema em particular. A caça é estritamente proibida em nosso parque nacional, então eu poderia descartar com confiança a possibilidade de um acidente de caça ou de ser baleado por engano. Tal ocorrência seria altamente incomum e levaria a uma investigação completa do FBI, uma vantagem de ser um funcionário do governo.
Eu estava principalmente preocupado com danos repentinos ao meu equipamento de escalada, pois quedas das montanhas íngremes nesta área não são incomuns. No entanto, o acidente que ela planejou para mim tomou um rumo inesperado. Death by Chapstick Lip Ball. Se você compilasse uma lista de 100 itens inocentes e úteis para uma viagem de caminhada ou esqui, é provável que o chapstick simples entrasse na lista de todos. De acordo com algumas crenças comuns em lendas urbanas, os ursos são atraídos por seu cheiro, possivelmente devido ao alto teor de cera de abelha. No meu primeiro dia fora desde que Marianne voltou, eu inesperadamente encontrei um número recorde de ursos. Isso pode ter sido porque Marianne tinha generosamente aplicado cerca de 200 tubos de protetor labial em toda a minha mochila, jaqueta e botas. Embora eu não tenha conseguido detectar nenhum cheiro. De qualquer forma, eu involuntariamente atraí todos os ursos negros em um raio de quilômetros. Encontrar ursos em abril não era incomum, pois eles saem da hibernação com fome e forrageiam extensivamente. Até mesmo os ursos negros tipicamente tímidos se tornam mais tolerantes com as pessoas durante esse período. Esses ursos em particular pareciam excepcionalmente tolerantes com a minha presença, frequentemente se aproximando muito mais do que o normal. Embora ursos mais velhos possam ter reconhecido meu cheiro e me categorizado como inofensivo, não digno de ser comido, parecia que todos eles tinham um interesse especial em mim. Felizmente, apesar da curiosidade, nenhum tentou determinar se eu era comestível. Eu não tinha pensado muito nisso até que a Grumpy me rastreou. Em sua mente distorcida, eu provavelmente era rotulado como extremamente irritante, possivelmente delicioso, que valia a pena investigar em breve. Gertie percebeu minha presença e decidiu que hoje era um bom dia para acertar algumas contas antigas. Ela me encurralou não muito longe da minha cabana, perto de uma pequena clareira ao longo de uma trilha com um afloramento rochoso íngreme de um lado e uma encosta quase vertical do outro. Eu não imaginava minhas chances de descer aquela encosta, seria mais como uma queda controlada. Imaginei que uma boa dose de repelente de urso poderia melhorar a disposição de Gertie. Mas houve um problema. Minha lata, que deveria estar cheia, agora estava completamente vazia. Agora era hora de me agachar e torcer pelo melhor. Meu rifle estava pendurado no meu ombro, mas não havia tempo para sequer considerar usá-lo. Eu me encolhi em posição fetal, protegendo minha cabeça e evitando contato visual com o urso enfurecido o máximo possível. Fingir-se de morto geralmente funciona, e funcionou dessa vez também, principalmente porque havia algo atraente na minha mochila. Parecia que ela queria isso como seu primeiro prato. Gertie se divertiu muito no começo, batendo em meu corpo imóvel e tentando arrancar a mochila dos meus ombros. Eu tive que me mover com cuidado, mas consegui soltar minhas mãos das alças o suficiente para Gertie arrancar completamente minha mochila com mais alguns golpes e jogá-la por uma ladeira íngreme, quase íngreme. Então ela se viu diante de uma escolha, ou me comia ou corria atrás da minha mochila, mas a mochila parecia muito mais atraente para ela, e ela correu atrás dela. Minhas costas estavam levemente arranhadas, eu tinha um ferimento no quadril esquerdo, e havia marcas de mordidas na parte de trás dos meus braços e no meu pescoço, onde ela tentou torcer meu pescoço, mas felizmente a mochila me protegeu principalmente ali. Não esperei que ela voltasse e saí rapidamente antes que Gertie demonstrasse o menor desejo de me seguir. Na primeira oportunidade, parei para tomar um banho refrescante com água gelada para lavar quaisquer odores restantes e tratar meu pé, embora eu suspeitasse que qualquer fragrância usada para rotulá-lo estivesse principalmente na minha mochila. Limpei meus sapatos para remover a sujeira, mas notei que minha jaqueta, ao ficar molhada, tornou-se surpreendentemente à prova d'água, então relutantemente a enterrei. Todo o resto parecia estar em condições decentes. Eu lentamente manquei para casa e não vi mais nenhum urso. Eu ainda não tinha decidido completamente como lidar com minha esposa infiel e assassina, mas concluí que meu primeiro passo seria localizar um guarda florestal que pudesse então contatar a polícia do parque, o xerife do condado ou um delegado federal, ou todos os três. Crimes em parques nacionais podem se complicar rapidamente. Dizem que os guardas florestais nunca estão por perto quando você precisa deles, exceto para acender fogueiras ilegais ou caçar em lugares errados, mas havia um aqui e agora esperando na frente da minha cabana. Eu tinha notícias infelizes para ele e parecia que ele tinha notícias ainda piores para mim.
Enquanto minha afetuosa esposa fingia se reconciliar comigo, seu amante Dennis, que tinha vindo junto nessa viagem para apoio moral, montou acampamento no acampamento mais próximo da nossa cabana para esperá-la. Ele não era um campista novato e estava indo bem até que Mariane, sua amante, chegou ao acampamento logo depois que eu saí para minha caminhada diária, carregando uma bolsa com cerca de 200 tubos vazios de protetor labial. Ela não queria descartar as evidências aqui. Isso levantaria suspeitas sobre o porquê de ela precisar de tanta proteção labial. Então ela os esvaziou em um saco de lixo para levar de volta para Seattle para descarte discreto. Ela nunca teve a chance. Grump Gertie os encontrou primeiro. Minha lembrança da sequência exata dos eventos é um pouco confusa, mas de acordo com os guardas que investigavam o incidente e uma equipe do FBI que chegou mais tarde naquele dia, Mariane foi direto para seu amante assim que eu estava fora de vista da nossa cabana. Eles estavam na tenda de Dennis, completamente despidos, celebrando entusiasticamente o que achavam que seria seu sucesso. Então Gertie tropeçou em seu acampamento, atraída pelo cheiro de tubos de protetor labial. Se tivessem ficado quietos, poderiam ter ficado bem. Mas Mariane, com medo de ursos, especialmente Gertie, gritou alto. Gertie, sendo Mai talvez mais inteligente do que o urso médio, reconheceu o grito de Mariane e decidiu buscar vingança em uma refeição. Depois de satisfazer sua fome temporariamente, ela seguiu o rastro de cheiro até minha cabana e eventualmente me localizou. Felizmente, havia pelo menos uma testemunha que sobreviveu para confirmar os detalhes importantes. Dennis conseguiu sobreviver ao ataque brutal, embora tenha sido gravemente mutilado e deixado permanentemente incapacitado. Sua habilidade de se fingir de morto provavelmente salvou sua vida até Gertie ir embora. Mariane, no entanto, suportou o peso da raiva e da fome de Gertie e não se saiu tão bem. Seus restos mortais necessitaram de um funeral de caixão fechado, um fim trágico para sua provação. Fiquei oficialmente viúvo e, de forma um tanto inesperada, herdei uma fortuna significativa do espólio da minha falecida esposa. Apesar da decisão do tribunal de que sua morte foi acidental, ocorrendo enquanto ela tentava me assassinar, sua família e sua equipe de advogados discordaram. Embora eu pudesse ter lutado contra suas reivindicações por meio de intermináveis apelações, eles pareciam mais interessados no dinheiro do que eu. Então, para trazer paz à minha vida, cheguei a um acordo com eles. Ainda recebi a maior parte do patrimônio, que era mais dinheiro do que eu poderia gastar em minha vida. Com foco em meus esforços científicos, isso me sustentaria pelos anos que viriam. Para fins fiscais, criei uma fundação de pesquisa científica, que fornece subsídios generosos para mim e alguns associados a cada primavera. Dennis eventualmente enfrentou o julgamento por sua parte na provação horrível, colocando a culpa diretamente em sua falecida parceira, Mariane. No entanto, o júri não simpatizou muito com o homem agora preso a uma cadeira de rodas, como ele poderia ter esperado. No entanto, ele revelou o motivo elusivo por trás do crime: dinheiro. A falecida tia de Mariane se opôs fortemente ao divórcio e seu espólio estipulou que se Mariane se divorciasse dentro de 7 anos de casamento, ela perderia metade de seu fundo fiduciário. Inicialmente disposta a esperar, Mariane mudou de ideia quando Dennis retornou mais cedo para Seattle. Juntos, eles orquestraram um plano para um acidente infeliz envolvendo o orador. Dennis recebeu uma sentença inicial rígida de 20 anos de prisão perpétua, mas os recursos de sua família abastada e suas conexões políticas levaram a vários apelos, resultando em ele cumprindo apenas cerca de 7 anos antes da libertação. No entanto, a justiça, no que diz respeito ao orador, foi feita. Gertie garantiu que Dennis passaria o resto da vida em uma cadeira de rodas, carregando as cicatrizes de sua aparência outrora bonita. O orador ficou satisfeito. A justiça havia sido feita aos olhos deles. Ele não conseguiu aproveitar sua recém-descoberta liberdade por muito tempo. Logo após sair da prisão, Dennis se casou com uma jovem loira atraente de uma família respeitável, mas com finanças limitadas. Ela foi rapidamente rotulada de interesseira, então quando a cadeira de rodas de Dennis misteriosamente acabou na piscina do quintal, levando ao seu afogamento, a sociedade não ficou muito surpresa. Sua esposa devastada, que tinha sido sua cuidadora, de repente se viu mais rica, graças aos bens dele e a um pagamento de seguro de vida robusto.
Quase imediatamente, ela se reuniu com uma antiga paixão e agora eles estão vivendo em um iate na Flórida. Às vezes, o karma funciona rapidamente. Quanto a Gertie, seus dias estavam contados e ela teve sua refeição final. Embora eu tivesse a intenção de lidar com a caça sozinho, é para isso que servem os guardas florestais. Além disso, eu ainda estava me recuperando no hospital, passando por observação após receber vários pontos. Apesar de ser uma clara violação das regras e regulamentos do parque, Gertie de alguma forma acabou adornando o chão da sala de estar da minha cabana com um tapete, supostamente classificado como uma antiguidade empapelada forjada, contornando assim o Protected Species Act. Embora ninguém tenha assumido o ato, as expressões de culpa nos rostos dos guardas florestais sugeriam que todos eram cúmplices. Parecia que ninguém gostava particularmente de Gertie, ou Marianne, e a maioria provavelmente ficou aliviada em vê-las partir enquanto eu retornava com saúde e felicidade. É reconfortante ter amigos que me apoiam. Não fiquei viúvo satisfeito por muito tempo. Na primavera seguinte, uma nova jovem bióloga com um interesse particular em águias americanas se juntou a nós e imediatamente nos demos bem. Um ano depois, propus a ela um desafiante de montaria de ponta e ela imediatamente disse sim. Agora, passamos todo o nosso tempo juntas nos campos, colinas e montanhas, os olhos dela examinando o céu e os meus focados no chão. Juntas, formamos uma equipe formidável. Nós dois estamos contentes em viver modestamente em nossa cabana selvagem, nos dedicando à nossa pesquisa biológica. Nossa fiel cadela, Gertie, nos faz companhia quentinha nas noites frias de inverno, quando não estamos apaixonadamente apaixonados. Podemos não ter muito, mas temos um ao outro, e isso é tudo de que precisamos. Na verdade, temos todos os elementos essenciais para uma vida